Olá, tudo bem com você? Como você tem passado, lidado com esse novo momento que estamos enfrentando, chamado quarentena? Um momento difícil, delicado. Alguns estão tirando de letra, outras pessoas estão tendo mais dificuldade, entrando em pânico. Alguns reclamam que o serviço triplicou, né? É home office, é o trabalho de casa, são os filhos. Alguns até estão aproveitando esse momento para fazer reflexões da vida, colocar em dia suas leituras, lendo bons livros. Outros estão aproveitando para fazer uma maratona pela Netflix, colocando em dia suas séries favoritas. E o exercício físico? Você tem colocado ele em dia também? Sim? Parabéns. Não? Opa, aí temos alguma coisa preocupante, né? Alguma coisa não está certa. Ah, sim, claro. Eu entendo que hoje as academias estão fechadas, a ordem fica em casa, nos impede de ir a um parque, fazer uma caminhada. Mas isso não são desculpas para que eu não faça o meu exercício físico diário. Nós temos hoje uma ferramenta muito boa, chamada internet. Se você for lá no YouTube e colocar exercícios para a quarentena, você vai encontrar várias ideias, vários exercícios que você pode estar fazendo em casa. Mas sabe, aquilo que nós julgamos ser importante é aquilo que a gente vai fazer de tudo para realizar. Você tem dado essa importância ao exercício físico? Uma vez na faculdade, quando eu ainda estudava, fazendo faculdade de educação física, nós fizemos uma enquete, onde uma das perguntas era: qual a importância do exercício físico e por que você faz? Interessante que nós pesquisamos, fizemos essa pergunta para várias faixas etárias, e muitas delas respondiam, muitas não, vamos dizer aí que 80% das pessoas responderam que faziam exercício físico por causa da estética. Uns ainda falavam, eu faço porque eu quero ficar com o meu corpo definido, outros falavam assim, eu quero me olhar no espelho e poder me aceitar. Eles viam o exercício físico apenas como estética e não como saúde. Isso ficou assim para uma minoria que falava, realmente eu faço porque é importante para a minha saúde. Hoje talvez você não faça um esforço para estar realizando os exercícios diários, porque talvez você não percebeu ainda a importância dos exercícios físicos na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouquinho, tá bom? Mas é importante, em primeiro lugar, a gente saber o quê? Que Deus, Ele nos criou para ser fisicamente ativo. Isso justifica porque você tem um braço tão longo, pernas longas, né? Porque se você não precisasse ser tão ativo, você não teria necessidade de ter um braço, um antebraço. Você tendo apenas o antebraço já seria o suficiente. Mas Deus te criou com braço, antebraço e no meio ali uma articulação que é para você poder se movimentar. Né? Isso justifica o fato de você ter pernas longas, braços longos. Ele te criou para ser ativo. E você percebe que quando Deus criou Adão, Ele criou Adão, e logo que Ele criou Adão, Ele colocou Adão aonde? Em um jardim. Quem tem jardim em casa sabe que jardim requer trabalho. Mas quando Deus criou Adão, Ele não criou Adão e colocou uma rede e falou, Adão, agora aproveita esse momento que você está aqui nesse jardim maravilhoso que eu criei e relaxe lá naquela rede, fica olhando, contemple toda a natureza que eu criei. Não, Deus não fez isso. Ele simplesmente pegou Adão e falou, olha Adão, aqui está o jardim. E para complicar um pouquinho mais, além dele dar um jardim para Adão, ele ainda colocou todas as espécies de animais ali naquele jardim. E ele pediu para que Adão cuidasse. Adão teve que se movimentar bastante. Ele não pôde ficar parado, não. Ele teve que se movimentar. E aí está um motivo que a gente vê que Deus não nos criou para sermos pessoas inativas. Mas e o que acontece quando não praticamos exercício? O que acontece com o nosso corpo?
Ah, isso é fácil de responder. A pessoa que não pratica exercícios, ela é uma pessoa sedentária. E o que é o sedentarismo? O sedentarismo, a gente sabe que ele é definido pela falta ou a diminuição de atividades físicas ou esportiva. Hoje o sedentarismo é considerado o mal do século, até porque hoje nós vivemos num mundo moderno e isso nos facilita muito a ficar mais no conforto. Coisas que há um tempo atrás não era bem assim. Há um tempo atrás, você sentava ali na sala e resolvia assistir sua TV. Você podia até deitar no sofá para assistir a TV, mas quando você não queria mais assistir aquele programa, o que você tinha que fazer? Você levantava, você ia até a televisão e trocava de canal. Não era assim? Pois é. Hoje, com a modernidade, quando eu não quero mais assistir, eu simplesmente pego o meu controle remoto, não preciso sair do meu lugar e apenas aponto para a televisão e escolho o canal que eu quero assistir. Você percebe como a modernidade acaba nos ajudando a ficar um pouco com o corpo mais preguiçoso? Até porque o ser humano ele tem o hábito de querer economizar. E com isso a gente acaba economizando no tempo, a gente acaba economizando as nossas energias. Você percebe que quando você vai ao mercado, você procura a vaga mais perto da entrada do mercado. Pode ser num shopping, você vai procurar a vaga mais perto, porque assim você ganha tempo. E ganhando tempo, eu economizo energia, ou seja, gasto quase nada de caloria durante o dia. E aí, eu acabo sendo uma pessoa sedentária ou com hábitos sedentários. Mas e qual é o problema de eu ser uma pessoa sedentária? O problema é que hoje a gente percebe que o sedentarismo ele provoca um processo de regressão funcional para o nosso corpo. Você acaba perdendo a flexibilidade de articular, além de comprometer o funcionamento de vários órgãos, distinguindo-se um fenômeno associado à hipotrofia de fibras musculares. Além também de ser a causa principal daí de várias doenças que têm aumentado muito, como doenças cardíacas, né, relacionadas ao coração, hipertensão, diabetes, obesidade, aumento do colesterol, né, e ela também atua de uma forma bem aí, direta ou indiretamente na morte súbita, famosa morte súbita. Esses dias eu estava dando uma palestra numa empresa e uma pessoa me interrompeu falando o seguinte: exercícios físicos não são tão saudáveis assim. E eu questionei o porquê. E ela me disse: o meu vizinho, ele praticava exercícios físicos, né? E ele morreu jogando bola num final de semana. E a pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: quantos dias ele praticava exercícios físicos? Todos os dias? E ela falou: não, ele trabalhava todos os dias. Mas, quando era domingo, ele começava o futebolzinho dele pela manhã e terminava à noite. Olha só o perigo. Quando que eu sou uma pessoa sedentária? Primeiro é importante a gente entender isso. Porque muitas pessoas, elas acham que não são sedentárias porque praticam exercício no final de semana. Hoje, cientificamente, você é sedentário a partir do momento que você pratica exercício menos do que 3 vezes por semana. Tá? Alguns estudos já estão dizendo, alguns estudos em andamento, estão querendo provar que você é sedentário se você não praticar 4 vezes na semana. Mas como ainda não foi provado, vamos ficar aí com 3 vezes na semana. Uma maneira fácil para a gente entender. Primeiro, a semana ela tem 7 dias, não é mesmo? Ou seja, o ideal seria que o seu corpo estivesse em exercício físico os 7 dias. Ah, impossível. Não tem como. A correria do dia a dia me impede de todos os dias estar fazendo exercícios. Eu não consigo, mas eu consigo 3 vezes na semana. Ótimo, ok. Você tem 7 dias na semana, 3 dias você praticou exercícios físicos. Apenas 4 dias, o teu coração não fez exercícios físicos, ok? Teve um equilíbrio? Teve. 4 dias ele ficou em repouso, 3 dias ele ficou em atividade, em exercício.
certo? Ah, mas eu não consigo fazer 3 dias, eu consigo 2, eu consigo 1. Opa! Será que vai ter esse equilíbrio? Se a semana tem 7 dias, você fez 2 dias da semana exercícios. Quantos dias o teu coração ficou em repouso? 5 dias. Há um equilíbrio nisso? Ele ficou muito mais tempo em repouso do que em exercício. Ah, eu pratico 1 dia da semana. 6 dias teu coração ficou em repouso, 1 dia em exercício. Você ficou a semana inteira trabalhando lá no seu escritório, sentado na frente de um computador. Quando chegou no domingo, você foi jogar bola. Seu coração não está acostumado, ele leva um susto e acaba parando. E isso aí é o resultado, né, de um coração inativo, e onde nós chamamos de morte súbita. Por isso é muito importante que você pratique exercícios físicos e que você faça aí pelo menos 40 minutos de exercícios, de uma caminhada por dia. Você já está dando aí um condicionamento físico, está melhorando, né, o seu coração, né? É importante isso. Então, todos os dias, se for possível, faça uma caminhada de pelo menos 40 minutos. Isso já vai te ajudar bastante. Só que algo que é muito importante você saber também é que existe uma diferença entre atividade física e exercício físico, tá? Existe essa diferença aí. Qual é a diferença? Primeiro, atividade física é aquele movimento que ele é realizado sem um tempo determinado. Sabe aquele movimento que você não planejou, não teve uma estrutura? Por exemplo, eu vou ao mercado, acabou a gasolina, eu estou com pouca gasolina, eu vou caminhando, dar umas 3 quadras daqui. Esse fato de eu sair da minha casa e ir até o mercado caminhando, eu considero como atividade física e não exercícios físicos, tá? Porque é algo esporádico, ele não tem uma frequência, né, uma regularidade. Eu estou fazendo porque hoje não teve como eu sair de carro. Eu cheguei em casa e o elevador estava em manutenção, então eu precisei ir pelas escadas. Isso é uma atividade física. É claro que essa atividade física eu posso fazer com que ela se torne exercício a partir do momento que eu comece a fazer com que ela tenha mais frequência, tá? O fato de eu subir a escada porque o elevador hoje estava parado, eu posso pegar, eu posso todos os dias tirar 10 minutos do meu tempo para subir e descer escadas. Aí ele passa a ser um exercício. Tá? Porque daí todos os dias você vai ter ali 10 minutinhos, onde no início você apenas vai subir caminhando, depois você pode ir aumentando o grau de dificuldade, pode subir caminhando, descer correndo, ou depois sobe correndo, desce correndo, e assim você vai aumentando o tempo, isso vai se tornar um exercício. Mas quando de vez em quando, é apenas uma atividade física. Tá? Então o exercício físico, ele é aquela atividade que ela é mais repetitiva, ela é planejada, ela tem, né, aqueles horários que você vai fazer, que é muito importante ter uma rotina, certo? Aquela caminhada que você faz todas as manhãs, quando você acorda, é muito importante. Por que é importante eu saber a diferença de atividade física e exercícios? É importante porque no momento em que você está praticando um exercício físico, lá no teu cérebro, existe uma glândula chamada hipófise. E nesse momento, essa glândula, ela está produzindo uma substância natural chamada endorfina. A endorfina, ela vai cair na corrente sanguínea, tá? E a partir do momento que ela é lançada na corrente sanguínea, ela vem com com o objetivo de relaxar o seu corpo, tá? Vai ajudar com que você não sinta dores, te dar aquele prazer. Eu não sei se você já passou por isso, às vezes você chega tão cansado dentro de casa, tão cansado, e de repente você fala assim, hoje eu não vou fazer exercícios físicos porque eu estou muito cansado. Hoje parece que um caminhão passou por cima de mim, eu não aguento. Mas aí a tua consciência te cobra, né? Pesa e você pensa, poxa, pelo menos uma caminhada eu vou fazer. E aí você vai fazer a sua caminhada. Você vai arrastado no início. Você sai, faz a sua caminhada e na volta você fala, que coisa boa eu ter feito essa caminhada. Me sinto outra pessoa, estou totalmente renovada. Isso
foi a endorfina que fez com você. Porque a endorfina, ela desperta essa sensação de euforia, ela te dá um bem-estar, te dá prazer. A endorfina é saúde. Por isso é importante você praticar exercícios físicos. A endorfina, ela tem vários benefícios e eu vou falar alguns aqui para você. A endorfina, ela ajuda a melhorar a sua memória, ela vai ajudar no seu estado de humor, aumenta a tua resistência, a tua disposição física e mental, ela vai ajudar também no seu sistema imunológico, vai fortalecer, vai bloquear as lesões dos vasos sanguíneos, tá? Também tem um efeito aí anti-envelhecimento, porque ela remove os superóxidos, né? Que são o quê? Metabólitos tóxicos de oxigênio. Também alivia as dores. Na sua aparência, a tua autoestima vai melhorar, porque você vai se olhar no espelho, vai gostar do que vai começar a ver, você vai ver ali um corpo mais definido, a tua musculatura com mais tônus também, né? Sem contar que ela ajuda a combater aí o excesso de peso, que vai ajudar muito também nesse sentido. Você vai ter mais vontade de produzir mais, vai estar bem menos propenso a ter doenças, tá? Também combate o estresse, indisposição, vai te ajudar em muitas coisas. Olha, a endorfina, ela é fantástica. Eu poderia aqui passar horas e horas falando de tantos benefícios que a endorfina traz para você. Vai ajudar a aumentar o seu fôlego, você vai dormir melhor, vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Mas uma das coisas importantes é lembrar que a endorfina vai ajudar você a prevenir e reduzir, tá, os efeitos de doenças como cardiopatias, né? O estresse, obesidade, osteoporose, hipertensão, doenças do sistema circulatório, respiratório, diabetes, taxas de colesterol e assim por diante. Por isso é muito importante que você pratique aí, pelo menos aí uns 40 minutos de caminhada todos os dias. E eu quero trazer aqui para vocês um texto de uma autora muito conhecida, chamada Ellen G. White. Em um dos seus livros, Testemunho para a Igreja, na página 528 a 533, ela diz o seguinte: outra bênção preciosa é o exercício apropriado. Há muitos indolentes e inativos que são avessos ao trabalho físico ou exercício, porque este os fadiga. Que mal há em que se fadiguem? A razão de se cansarem é que não revigoraram seus músculos pelo exercício e por isso se ressentem ao mínimo esforço. Se os inválidos desejam recobrar a saúde, não devem eles deixar de fazer exercício físico, pois do contrário aumentarão a fraqueza muscular e a debilidade geral. Atai um braço e deitai-o e permanecer sem uso, mesmo que seja por umas poucas semanas. Libertai-o depois de seu cativeiro, e notareis que ele está mais enfraquecido do que se estivesse usando moderadamente durante o mesmo espaço de tempo. A inatividade produz o mesmo efeito sobre o sistema muscular todo. O sangue não é tão capaz de expelir as impurezas como seria se a circulação ativa fosse produzida pelo exercício. Olha que conselho maravilhoso que Ellen White nos traz aqui. E interessante que ela cita aqui um exemplo, ela fala assim, em atar o braço e mantê-lo inativo. Quando eu era criança, eu quebrei meu braço e eu tive que ficar com o braço engessado por 30 dias. Não foi um período muito fácil você ficar com o braço imóvel por 30 dias, mas eu precisei ficar. E quando eu tirei aquele gesso, era muito estranha a sensação. Eu tinha aquela sensação de que aquele braço não me pertencia. Era uma sensação de que o seu peso era diferente. O braço ficou mais fino. Eu não tinha muita força no braço. E interessante que até hoje eu tenho mais força na mão esquerda do que na mão direita. Esse braço ficou 30 dias inativo. Durante esse período eu tive que desenvolver minhas habilidades com a mão esquerda. Por mais que depois eu voltei, hoje eu tenho todos os movimentos, não tenho sequela nenhuma, mas ainda assim, eu sinto que eu tenho mais força na mão esquerda do que na mão direita. E eu não sou canhota, mas eu acredito que foi porque meu corpo teve que ficar, meu braço ficar por 30 dias
imóvel. Imagina quando você deixa o seu corpo por tanto tempo parado. Isso é muito fácil de notar quando eu estou numa academia e no momento da aula de alongamento, isso é tão nítido, naquele momento da aula de alongamento em que você senta no chão e aí você precisa segurar lá na ponta do dedo. É interessante que os alunos que estão ali praticando exercícios já há muito tempo, eles pegam no pé sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. Aqueles que estão iniciando mal conseguem encostar a mão no seu joelho, porque o seu corpo está travado. Mas ainda bem que com os exercícios você consegue voltar a ter essa flexibilidade. A mesma autora, no mesmo livro, Ellen White, ela continua comentando na mesma página, 528 a 533, ela comenta também: quando a temperatura permitir, todos os que puderem assim fazer devem andar ao ar livre cada dia, tanto no verão como no inverno. Mas a roupa deve ser apropriada para o exercício e os pés devem estar bem protegidos. Os músculos e veias tornam-se mais capacitados a desempenhar seu trabalho. Haverá aumento de vitalidade, tão necessária à saúde, os pulmões realizarão a atividade indispensável. Mais uma vez, Ellen White fala aqui sobre a importância dos exercícios e ainda de se fazer todos os dias, tanto no inverno quanto no verão. E o mais interessante que me chamou a atenção aqui foi ela se referir às roupas apropriadas. Infelizmente, muitas pessoas não dão importância a isso, mas isso é muito importante, viu? É fundamental você saber que tem roupas que, em vez de ajudar, ela vai te prejudicar, assim como calçados. O exercício físico ele tem a finalidade de beneficiar a sua saúde e não atrapalhar. Algumas vezes eu precisei deixar meu aluno de fora da aula porque ele não estava usando uma roupa apropriada para os exercícios que ali eu havia planejado em dar naquele dia. O aluno com calça jeans, poxa, a gente sabe que não é um material adequado, que não vai ajudar na circulação do sangue, vai te atrapalhar, vai prejudicar a sua saúde. Então a gente tem que ter em mente que a roupa, ela tem sua importância nesse momento. Assim como o calçado, como que eu vou permitir que um aluno de sandália faça polichinelo? A gente sabe que é um sapato inapropriado, porque aquela sandália não tem amortecedor. Quanto impacto esse aluno vai fazer em cima das suas articulações? Então, por isso é importante a gente atentar, sim, para o cuidado com o uso tanto da roupa quanto do calçado, certo? Um outro conselho também que Ellen White nos traz está lá no livro A Ciência do Bom Viver, na página 239. Ellen White diz o seguinte: tal exercício seria, em muitos casos, melhor para a saúde do que drogas. Os médicos aconselham muitas vezes seus clientes a fazer uma viagem marítima, a ir a alguma estação de águas ou visitar diversos lugares em busca de mudanças diárias. Quando, na maioria dos casos, se eles comessem moderadamente e fizessem um animado e saudável exercício, recuperariam a saúde, economizando tempo e dinheiro. Quantas vezes você já ouviu isso? Está estressado? Está na hora de fazer uma viagem, tirar férias. Olha aí, Ellen White, ela diz para você, se você fizer um exercício, pode tirar férias, mas aproveita essas férias, aproveita esse tempo para fazer exercícios físicos e você vai ver como vai te beneficiar a tua saúde. E algo que a gente não pode esquecer nunca, isso está escrito lá na Bíblia, em 1 Coríntios 6, verso 19 a 20. Lá diz o seguinte: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Para mim, isso é uma ordem, é um mandamento. Deus está falando que o meu corpo não pertence a mim, pertence ao Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar desse corpo. E cuidar do meu corpo não é cuidar apenas com o que eu como,
Conheço vegetarianos, pessoas que são assim, vegetarianos restritos, sabe? Veganos e tudo mais, mas que não tiram tempo para se exercitar. Não adianta eu apenas cuidar com aquilo que eu como. Eu tenho que cuidar com o que eu como, tenho que cuidar do meu corpo me exercitando, tenho que cuidar com o que eu leio, com o que eu escuto, com aquilo que eu assisto. Eu não posso ser um cristão que fica apenas preocupado em ter um corpo bonito, né, para não atrofiar meus músculos. Não seja um cristão atrofiado e fraco na fé. Mexa-se. Seja um cristão que estuda a palavra de Deus. Leia mais a Bíblia e Ele vai te instruir a fazer as coisas certas. Feche seus olhos e vamos orar. Querido bom Deus, louvado seja teu nome, ó Pai, em toda a terra. Muito obrigado, Senhor, porque nos fez pessoas para ser ativas. Que nós possamos, ó Deus, usar esse corpo que nos deu e que possamos cuidar dele fisicamente. Mas além de cuidar dele fisicamente, que possamos cuidar também espiritualmente. Cuida de nós, ó Deus, cuida dos teus filhos, cuida desse período que nós estamos passando, nos ajude a ter sabedoria para enfrentar esse período, usando melhor o nosso tempo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor.